Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o mecanismo de busca do Google. Quais os critérios de relevância o Google utiliza para posicionar melhor um site ou uma página em detrimento de outro? Quando a gente faz uma busca no Google, por exemplo, por uma palavra-chave, a gente tem uma relação como resultado de busca de diversos sites, diversas páginas e posts, né? O que leva um site, um resultado, está melhor classificado do que outro, né? A gente sabe que as primeiras colocações é reservada às campanhas pagas ou links patrocinados. Não é desse tipo de posição que a gente está falando. A gente está falando da busca orgânica, que é o resultado conquistado pelo seu site, pelos seus próprios méritos. Tá ok? O vídeo de hoje foi baseado num artigo publicado no nosso portal de conteúdos, que é o negóciosecarreiras.com.br. Se você quer ler o nosso artigo na íntegra, você pode acessar o nosso portal então. Nesse portal, os nossos consultores, os professores da MIT e também colunistas, parceiros nossos, publicam conteúdos de qualidade na área de gestão, na área de carreiras, tá bom? Se você tem um bom conteúdo nessa área administrativa, envie para nós. De repente a gente até inicia uma parceria em que você se torne um colunista do nosso portal em determinado assunto, tá? Quem quiser mais detalhes sobre o vídeo de hoje pode ler o artigo na íntegra através deste atalho. A gente colocou o atalho para facilitar a sua digitação. A gente vai ver no vídeo de hoje que não é muito recomendável utilizar esses atalhos porque você perde a referência, perde as palavras-chave, algumas vezes, né, relativas ao seu link, à sua URL original. Mas aqui, como o vídeo é um elemento impresso, isso aqui não vai ser indexado pelo mecanismo de busca, não faz tanta diferença, tá bom? Então você pode acessar este atalho ou procurar no portal Negócios e Carreiras, né, este conteúdo deste artigo, tá bom? Então este texto e muitos outros você encontra no nosso portal, tá bom? Então vamos direto aqui para o nosso vídeo. Vamos dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro a gente vai falar de 3 princípios que devem fundamentar qualquer atitude, qualquer ação sua na hora de construir ou de atualizar o seu site, tá bom? Esses princípios não são nomeados assim pelos manuais do Google, pelos manuais de marketing. É uma forma que a gente da MIT Consultoria elencou para facilitar o entendimento. A gente acredita que se você der uma atenção especial para esses 3 princípios, de forma quase automática, o seu posicionamento no Google vai melhorar. Então é uma forma resumida, né, de trabalhar todos os quesitos que estão por trás dos critérios que o Google utiliza para ranqueamento, tá bom? Como primeiro princípio, a gente vai trabalhar aqui um quesito que a gente chamou de honestidade. O que é isso? O seu site não pode ter artimanhas, medidas ilícitas ou escusas ou ocultas para atrair fluxo desonesto para o seu site. Se o Google percebe que você está copiando o conteúdo, se você está fazendo alguma coisa nesse sentido, ele pode derrubar, né, a sua posição. Mesmo você tendo um bom fluxo, mesmo muita gente procurando, encontrando você no Google, o Google vai te posicionar abaixo, vai derrubar você em algumas posições se ele descobre que você usa alguma dessas artimanhas. Se o site também tem muitos links, muita propaganda, é um critério para o Google reduzir, rebaixar a sua posição no ranqueamento, tá bom? Então, se você sai, por exemplo, de uma posição boa para uma posição inferior, porque o Google entende que se a sua página, o seu post, o seu site tem muito link para outras coisas, para propagandas, para patrocinadores, é como se o seu site não tivesse muito conteúdo relevante. Ele fosse só uma passagem para outro lugar. Então, se ele não tem conteúdo relevante, por que o Google vai posicioná-lo bem então? Tá ok? Outro princípio bem interessante é o do bom conteúdo. Então, o seu site vai ter que ter conteúdo de qualidade, textos profundos, bem escritos, bem completos, tá? Conteúdos de relevância. O seu cliente ou seu leitor, eles vão ler o seu texto e vão ter que achar um texto útil, um texto com informação relevante, informação importante que agrega conhecimento a ele. E também o conteúdo ele tem que ser preferencialmente inovador.
ele tem que ser inédito, ou trazer uma informação nova, ou uma abordagem nova. É claro que se você procurar qualquer tema no Google hoje, você vai encontrar páginas e páginas de resultado, em linhas gerais, tá bom? Tanto é que hoje, muito mais do que antes, as pessoas buscam por mais palavras na hora de digitar. Até uns 10 anos atrás era normal a pessoa procurar por uma palavra só. Hoje em dia as pessoas procuram por 7, 8, 10 palavras porque sabe que existe um grande número de conteúdo na internet. Tá? E se você pensa que trabalhando com conteúdos já batidos, já tradicionais, você vai conseguir melhorar o seu posicionamento, aí está um engano, porque o seu conteúdo vai ser posicionado lá embaixo, ainda mais se o seu site for novo e não tiver uma grande reputação, tá ok? Então, você tem que trabalhar com temas novos, é claro que você não pode fugir da sua área, mas na medida do possível trabalhar com temas novos, ou se os temas forem antigos, pelo menos você tem que dar uma abordagem nova, tratar com um tom diferente, de repente com mais humor, ou até mesclando com experiências concretas da sua vida, tá bom? Tentando tratar de um outro jeito, com uma outra visão de temas já existentes, também é uma opção, tá ok? Por fim, o terceiro princípio a gente chamou aqui de redes sociais. As redes sociais cada vez têm ganhado importância e os buscadores estão dando também essa importância para as redes sociais. A gente está falando aqui de Facebook, Twitter, Google+, ou Google+, né, LinkedIn e outras redes, de repente, que são mais movimentadas em algum segmento, tá, social. Então, por que então que os mecanismos de busca têm dado uma importância maior para as redes sociais? Porque nas redes sociais você tem a intervenção humana. Você vai lá com a sua mão e clica para curtir, para recomendar ou para comentar um conteúdo. Então os buscadores consideram o seguinte: se mais gente está clicando, está recomendando, está escrevendo sobre aquele assunto nas redes sociais, é porque mais gente está validando aquele conteúdo como sendo um conteúdo de qualidade. Então é como se o Google usasse a intervenção humana, a mão das pessoas, para ajudar na sua classificação. Tá ok, gente? Então aqui a gente trabalhou com 3 princípios. Tá? Honestidade, bom conteúdo e trabalho intenso com redes sociais. Se você tratar esses 3 princípios em todas as suas decisões para construir ou para atualizar, manter o seu site, você pode ter certeza que de uma forma ou de outra vai estar melhorando o ranqueamento do seu site. Aí, no mais, são detalhes que você pode atuar mais num princípio ou em outro, tá ok? Vamos ver então alguns detalhes mais importantes. É claro que a gente não vai esgotar o assunto, mas agora a gente está indo para um lado mais prático de como implementar esses princípios em alguns segmentos, em algumas ideias para o seu site, tá? O primeiro ponto aqui, a primeira dica que a gente tem a tratar é o marketing de conteúdo. A gente já falou que o conteúdo é o rei, é o mais importante para atrair fluxo orgânico para o seu site. Ele é até mais importante no primeiro momento que o design. O design vai ser importante para manter o cliente ou o leitor no seu site ou até para incentivar esse leitor a regressar ao seu site depois. Mas para uma primeira visita, o conteúdo é até mais importante, porque o conteúdo é o que é avaliado nos mecanismos de busca, tá bom? Como o Google, tá bom? Campanhas pagas, a gente já falou. Os melhores posicionamentos são os links patrocinados, as campanhas pagas. Mas é muito melhor um link orgânico, porque aquele esforço que você teve para construir o conteúdo orgânico, né, do seu site, ele não vai ser perdido. Você não vai ter que pagar todo mês, toda semana por uma campanha, tá bom? E outra vantagem do conteúdo orgânico é que você demonstra capacidade na sua área de atuação. Então, se você escreve sobre aquele assunto, principalmente conteúdos bons, né, relevantes, qualificados, se você escreve sobre esse assunto, demonstra ao seu cliente, ao seu leitor, que você gosta, que você tem domínio por aquela área. Isso, com certeza, é um diferencial também do ponto de vista comercial. Depois, a gente vai falar aqui da socialização nas redes sociais. Vamos chamar as redes sociais, principalmente o Facebook, o Twitter, o Google Plus ou mais, né, e o LinkedIn, entre outras redes, tá bom? O que você espera dos seus leitores nessas redes? Que eles compartilhem, que eles curtam a sua página, então você pode criar uma página ou um perfil nessas redes, e também curtir o seu site, o seu post, né, cada texto que você fizer. E também comentar esses textos. Quanto mais os seus leitores fizerem isso,
mas o nome do seu site vai estar rodando nessas redes sociais e vai ser um quesito para o Google melhorar o ranqueamento do seu site, tá bom? Não adianta também você publicar em grande quantidade nas redes sociais se você não publica com relevância. Então você publica muita coisa, mas de baixa qualidade, com o tempo os seus seguidores vão deixar de te acompanhar. E não é isso que a gente quer aumentar o número de seguidores. Tá? Então se você publica no Facebook uma quantidade excessiva de mensagens todo dia, né, mensagens vazias, sem conteúdo relevante, os seguidores vão deixando de te seguir. Na próxima campanha, na próxima divulgação que você fizer, menos gente vai estar lá para curtir, para compartilhar, para comentar, tá bom? Então você tem que buscar um equilíbrio entre a quantidade certa que o seu público deseja, né, e também conteúdos relevantes. Se o seu conteúdo for de qualidade, não tem motivo, né, para os seus seguidores deixarem de te seguir. Tá? Então, na medida em que você veja que menos gente está seguindo você nas redes sociais, é melhor se perguntar por quê e adotar algumas medidas para reverter essa situação. Outra coisa são os backlinks, que são links de uma página a outra. Você posta um comentário sobre um texto de alguém, o link de uma pessoa, e essa pessoa responde na forma de um comentário também, de forma que você acaba gerando um feedback entre sites, entre textos, tá bom? E também links externos. Quanto mais gente fora do seu site estiver falando sobre o seu site, quanto mais gente fora do seu site, nas redes sociais ou em outros sites, estiver usando o seu link, a sua URL, apontando para o seu site, isso aí os mecanismos de busca vão identificar como um fator a mais para validar o seu conteúdo como relevante. Mais gente está dizendo que o seu link é importante. Então, de novo, a gente tem a intervenção humana. Se mais gente está validando o seu link, o seu conteúdo, os buscadores vão, no mesmo sentido, validar também. Na medida do possível, evite os atalhos na internet, como o Migreme, o Bitly e outros, tá bom? A gente usou o Bitly, por exemplo, no começo desse vídeo, porque era uma questão impressa. Esse texto não ia ser indexado. Mas, se você vai usar um link num site, numa rede social, prefira o link inteiro, o texto completo da URL, porque lá, nesse texto, também existem palavras-chave que podem ser buscadas. Tá? E para alguns buscadores, o título do post, da página, no caso, também é um fator para priorizar o resultado, para melhorar a sua classificação nos buscadores, tá bom? É claro que em algumas redes sociais você tem tamanho de digitação limitado. Você pode digitar 140 caracteres, por exemplo, no Twitter, né? Então você vai precisar em certa medida, de usar atalhos para os seus links, tá bom? Mas sempre que possível, evite isso, tá certo? Como quinta dica, a gente tem também aqui os títulos dos links. Cada vez mais os títulos dos links, as URLs no caso das páginas, elas trazem pedaços do texto. Então é melhor que o título do seu post, da sua página, tenha palavras e não siglas e números. Palavras-chave, palavras relevantes. Se você então puder, coloque no título da sua URL, no seu link, no caso, para facilitar o entendimento, né, o mesmo título que o seu post tem, tá bom? E também evite títulos muito extensos, tanto para a página, né, para a cabeça da página, como aqui, né, a gente tem esse título aqui, ó, o essencial para subir no ranking do Google. Se esse título puder integrar o seu endereço, http, tal, o seu domínio, barra, o essencial para subir no ranking no Google, melhor. Você vai estar usando palavra-chave também na sua URL. Para alguns buscadores, isso é um critério de melhor posicionamento, tá bom? Evite, então, títulos muito extensos. Busque um título bem relevante. Ao fazer um título, pense, se eu localizasse esse título numa busca, eu clicaria sobre ele? O título é a primeira coisa que o leitor que está buscando no Google vai identificar, tá bom? Então ele tem que ser bem chamativo, bem sintético e explicitar bem o que o seu texto vai trabalhar, tá certo?
Como sexta dica, a gente tem o tamanho dos textos. É um senso comum acreditar que quanto menor o texto na internet, melhor. Só que a gente sabe que isso não é verdade, pelo menos do ponto de vista dos buscadores. Pode ser verdade para facilitar a permanência do leitor no seu site. É claro, se o leitor tiver um texto muito grande, ele não vai querer permanecer, ele não vai manter concentrado o tempo todo para a leitura. Tá? Então o texto não pode ser muito extenso. Porém, se o texto for muito curto, é menos palavras-chave para o buscador identificar. Então, evite textos muito curtos. Tá? O fator busca vai ser prejudicado se os textos forem curtos, porque vai ser menos palavra-chave indexada. Tá bom? Menos palavras para o mecanismo de busca do Google identificar. Tá bom? E outra coisa, existem pesquisas que mostram que textos muito curtos são menos compartilhados do que os textos maiores. Tá bom? Então, como a gente deseja também um compartilhamento nas redes sociais, por exemplo, dos nossos textos, quanto mais a gente incentivar isso, melhor. Tá bom? Uma boa média aí são textos de 2.000 a 7.000 caracteres. Tá bom? Então, são textos suficientes para tratar de um tema. É claro que não adianta a gente falar de tamanho aqui se a qualidade do texto não for boa. A gente viu antes que a qualidade é um fator fundamental. Primeiro a qualidade, depois você pensa no fator tamanho. Tá certo? Como sétima e última dica, a gente tem o assunto dos textos. Evite, então, tratar dos assuntos batidos. Mas hoje em dia, tudo já foi falado. Né? Então, tente uma outra abordagem, um jeito diferente de dizer, com humor, trazendo fatos da sua vida, comparando com outros segmentos da vida social, tá bom? E tente, então, trabalhar com o efeito surpresa, inovando na forma de abordar o seu assunto. Se o seu site é sobre um determinado tema, não faz sentido você tratar de um assunto diferente daquele tema. Você tem que estar na sua área. Mas você pode estar na sua área trabalhando até sobre os mesmos temas, mas com abordagens diferentes. É isso que vai fazer diferença. Porque se você tratar dos mesmos assuntos, o seu conteúdo vai ser colocado lá embaixo nos resultados de busca. Porque outras pessoas já trataram desse assunto desta forma. Você vai ter que tentar fazer diferente. Tá bom? Bom, pessoal, então finalizando aqui o nosso vídeo de hoje, quem quiser mais detalhes pode então acessar a íntegra do artigo, tá? A MIT Consultoria trabalha em várias áreas do conhecimento, no caso, por exemplo, gestão estratégica, gestão em vendas, gestão em pessoas, gestão em processos, gestão em projetos, em finanças, marketing e liderança. Se você precisa de um treinamento, de uma consultoria, né, qualquer atividade nessas áreas de atuação, a MIT tem a solução certa. Em que áreas de atuação a MIT executa? Consultorias. Então você pode contratar uma consultoria em uma dessas áreas que eu mencionei. O nosso consultor vai até a sua empresa, faz um diagnóstico sem compromisso e implementa por completo uma dessas áreas de gestão. Além disso, a gente tem treinamentos abertos e presenciais, tá? E online também, né? Tanto dentro de empresas, né, os treinamentos in company, quanto abertos para pessoas inscritas, tá bom? Então, se você quer um treinamento, uma palestra, um curso para a sua equipe, entre em contato com a MIT que a gente também tem a solução perfeita para você. Universidade Corporativa, a MIT oferece cursos de formação em coaching, MBA, graduação, pós-graduação, tá ok? Mestrado, doutorado. Entre em contato, de repente a sua empresa quer desenvolver, né, uma especialização com uma equipe, a gente também tem condições especiais e consegue contemplar a formação então de um MBA, né, uma pós-graduação lato sensu para a sua equipe de trabalho. Se você quer terceirizar serviço da sua empresa, por exemplo, você quer terceirizar o recrutamento e a seleção, você quer terceirizar o treinamento dos vendedores, entre em contato com a MIT, a gente também realiza esse serviço. O portal de conteúdos nosso, negociosecarreiras.com.br, você pode ler e publicar também conteúdos. E a nossa editora, que é um projeto de publicação de livros em uma dessas nossas áreas de atuação, tá bom? Na internet, você pode localizar a MIT no site nosso de consultoria, mitconsultoria.com.br, no nosso portal de conteúdos, negócios e carreiras. E se ficar alguma dúvida, se você quiser saber
outros projetos da MIT ou entrar em contato conosco para pedir um orçamento sem compromisso, pedir um diagnóstico ou propor uma parceria, um trabalho conjunto com a MIT, você pode fazer isso através do nosso portal institucional, mit.com.br. Nas redes sociais, a MIT está no Facebook, no Twitter, no YouTube, nosso canal de vídeos, e também no LinkedIn. Em qualquer dessas redes você pode procurar por MIT Consultoria e falar conosco, tá bom? Você pode também entrar em contato por e-mail, contato@mit.com.br ou através do nosso formulário, tá bom? O nosso endereço é em Campinas, mas a MIT tem atuação em todo o Brasil, tá? Ou pelo nosso telefone, 3386-4250. Então a MIT já é uma consultoria já estabelecida, com vários cases de sucesso perante empresas pequenas, médias, grandes, nacionais, multinacionais. Então você pode solicitar um diagnóstico sem compromisso, qualquer que seja a sua necessidade, qualquer que seja a sua localização, a MIT tem condições de te atender da melhor forma possível. Então, muito obrigado pela atenção. A gente encerra aqui o nosso vídeo de hoje, que tratou de algumas ideias essenciais para melhorar o ranqueamento do seu site nos sistemas de busca como o Google. A gente aguarda a todos numa próxima oportunidade sobre um novo tema. Muito obrigado.